Nós temos dúvidas. São colocadas dúvidas na nossa mente. E por nós pensarmos bastante, questionamos demais as coisas. E continuamente nós estamos sendo levados pelos nossos pensamentos a considerar algumas coisas, ou comparando as coisas de Deus com coisas terrenas, ou limitando na nossa mente a ação de Deus. Eu quero pensar junto com os irmãos, meditar na palavra de Deus sobre atitudes mentais, ou seja, atitudes que nós tomamos com base naquilo que é colocado na nossa mente. Em primeiro lugar, a palavra de Deus diz claramente que o que deve tomar conta da nossa cabeça, da nossa mente, é a palavra de Deus. Porque é na palavra de Deus que nos firmamos para todas as ações. A palavra de Deus não é um instrumento de comunicação, a palavra de Deus é o poder de Deus ao homem. É um poder de modificação, de transformação, de ação. Deus criou o mundo com base na palavra. Ele enviou a sua palavra e os curou. Aquele homem que soube que Jesus tinha poder, ele falou assim, olha, o poder teu está na palavra. Basta o Senhor dar uma palavra e haverá cura na minha casa. Não precisa ir lá. Porque o seu deslocamento físico é uma coisa, mas o deslocamento da sua palavra faz com que haja a operação de Deus. Eu quero meditar com os irmãos nesse texto, principalmente no final desse texto de Deuteronômio, capítulo 4, do verso 30 ao verso 40. Se estiver com Bíblia, acompanhe com Bíblia. Se não estiver com Bíblia, acompanhe com os ouvidos. Mas estando com Bíblia, acompanhe com os dois. Deuteronômio 4, do verso 30 ao verso 40. Diz assim a palavra de Deus: quando estiverdes em angústia, e todas estas coisas te alcançarem, então, no fim de dias, te virarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá do concerto que jurou a teus pais. Por que pergunta agora aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se ouviu coisa como esta? Ou se algum povo ouviu a voz de algum Deus falando do meio do fogo, como tu a ouviste ficando vivo? Ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais, e com milagres, e com peleja, e com mão forte, e com braço estendido, e com grandes espantos, conforme tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos? A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus. Nenhum outro há senão Ele. Desde os céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras do meio do fogo. Porquanto amava teus pais, e escolhera a sua semente depois deles, e te tirou do Egito diante de si com sua grande força, para lançar fora de diante de ti gentes maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na terra e te dar por herança, como neste dia se vê. Pelo que hoje saberás e refletirás no teu coração, que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra nenhum outro há. E guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos, que te ordeno hoje, para que bem te vá a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus,
te dá para todo sempre. É uma leitura agradável. Porque ela fala, o Senhor falando ao seu povo, fala, olha, eu sou esse Deus que fez isso tudo, por você fiz aos teus olhos. Até compara com os outros. Será que algum povo viu isso? Será que algum povo ouviu, ele falando ao povo de Israel, será que algum povo ouviu a voz de Deus do meio do fogo e ficou vivo? Será que algum povo viu as coisas que teus olhos contemplaram? Quer dizer, você ouviu, mas você viu também. Quando o Senhor te tirou da terra do Egito, você viu esses milagres todos. Mas há uma referência que muito mais do que isso tudo. O milagre, ele acontece e nós ficamos felizes e nos esquecemos dele. Nós nos lembramos do milagre exatamente no momento em que ele acontece. Logo depois que o milagre acontece, na nossa vida nós consideramos aquilo rotina. Por quê? Porque passou. Se você tinha uma dor muito forte, a dor passou, você não se lembra mais porque não tem a dor. Se você tinha um problema muito sério, um problema qualquer, na área financeira ou numa outra área de relacionamento, que te afligia, acabando aquilo ali, você considerou que ela não existe mais e não pensa mais naquilo. O milagre é transitório, porque ele vem com a finalidade de resolver um problema. O povo de Israel, quando saiu do Egito, começou a considerar dificuldades e viu a operação de Deus tirando todas as dificuldades a cada momento. Chegou diante do mar, o mar se abriu. Ele andou a pé seco, ele esteve no deserto e viu que as roupas não envelheciam, e viu que a cada dia havia um alimento. Mas quando ele comia aquele alimento, ele já considerava depois que aquilo era normal. A roupa não envelhecer era normal. Porque nós nos acostumamos com o milagre. Mas o Senhor faz uma observação muito clara e nós temos que ter isso na nossa mente. Pelo que hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus. Em cima no céu e embaixo na terra nenhum outro há. Há uma tendência religiosa das pessoas pensarem num Deus. Eu ouvi uma vez um pastor na televisão dizer o seguinte: nós que estamos do lado de cá, oramos para Deus que está do lado de lá. Eu falei, eu estou do lado dele. Porque a primeira não fala que Deus está num outro lugar. Deus é onipresente. E o Deus é Deus de toda a terra. E a palavra de Deus, o pastor Glenn ainda lembrou bem isso, quando a Bíblia traz esse Senhor em letra maiúscula, está se referindo a Jeová, a Jesus Cristo, o Salvador. Então, nesse texto, no verso 39, diz, pelo que hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus. Por que isso daí? Está falando de Jeová, de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, tudo que se refere à terra, se refere a Jesus. Então a palavra de Deus é assim, pelo que hoje saberás e refletirás no teu coração. Essa atitude mental, só o Senhor é Deus em cima, no céu, mas embaixo da terra. Deus não é o que está do lado de lá, Deus está aqui. A razão do mundo não ser destruído, e o mundo jaz no maligno, e a vontade de Satanás e o desejo de Satanás é finalidade roubar, matar e destruir. Por que o mundo não é destruído? Por causa da misericórdia de Deus, não é por outra coisa. Porque por Satanás esse mundo já tinha sido destruído há muito tempo. Porque é a vontade dele, tanto é que ele lança destruição em todas as coisas, lança destruição em cada coisa que nós verificamos na terra, nos homens, nas famílias, em todos os lugares tem a destruição dele. Então a primeira reflexão que deve entrar na nossa mente é considerar que Deus é Deus. Parece redundante, as pessoas não creem que Deus é Deus, não. Ou seja, que Deus é o todo-poderoso, é o soberano, é o que manda. As pessoas oram ao Senhor considerando uma possibilidade de acerto. Aquele irmão ali, a oração dele quase sempre dá certo. Aquele outro tem uma oração um pouco mais forte. 70% dos casos ele acerta. Aquele outro é muito fraquinho, 5%. Não existe isso, existe a consciência nossa de que Deus é Deus.
E quando nós falamos, abrimos a nossa boca, nós estamos falando direto ao Senhor, que é Deus. Então a primeira atitude mental nossa é considerar esse fato. É isso que o Senhor está dizendo ao povo. Pelo que hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus. Todo o poder pertence ao Senhor. Todo o poder pertence ao Senhor. Às vezes falam muito de poder de Satanás. Satanás não tem poder, Satanás tem força. Satanás tem astúcia. Mas todo o poder pertence ao Senhor. Porque a palavra poder é mais ampla do que nós entendemos. Nós entendemos poder mandar nos outros. E poder é capacidade total de gerar tudo do nada. Deus é criador. Da onde ele tirou a terra? Do nada. Da onde ele tirou o homem? Do pó que ele fez, que foi do nada. E essa capacidade de fazer existir é característica de Deus. Por isso que a nossa atitude mental tem que ser começar a considerar que Deus é Deus. A fé vem exatamente nesse aspecto. A palavra de Deus nos informa. Se você pegar na Bíblia assim, sabendo que, vai encontrar muito texto na Bíblia dizendo assim, sabendo que. Tome essa informação que, sabendo isto, o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito. Leia Romanos 6,9. Vê o que diz Romanos 6,9. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. A Bíblia sempre está falando, sabendo o quê? Sabendo isto, sabendo isso aqui. Por quê? Porque a informação vem para a nossa mente. A nossa mente não contempla as coisas de Deus porque a palavra de Deus é diferente. As pessoas tentam fazer cursos para entender a palavra de Deus, quando a palavra de Deus não é através de cursos. A palavra de Deus é através da revelação de Deus. As pessoas às vezes estudam, tornam-se teólogos e não conhecem nada de Deus. Eu me lembro de um homem teólogo falar para mim assim, como é que Deus fala contigo? Eu falei, falando. Mas como? Falando. De que maneira? Falando. Mas como é que essa voz? Depende da hora. Ele pode me falar que eu ouça, ele pode falar ao meu coração, ele pode falar de várias maneiras. Ele falou, não, mas aí eu não acredito muito que tenha isso. Bem, aí era um problema seu. É da tua parte. Você me perguntou da minha parte. Como é que acontece? Como é que Deus chamou Samuel? Falando como? Audivelmente. Eu me lembro de um homem que trabalhou para o meu pai, que o Senhor falou, que chamou ele pelo nome. Ele saiu do quarto dele, chegou perto da janela do quarto do meu pai, ficou olhando tudo apagado. Ele voltou, deitou na sua cama, daqui a pouco ele ouviu a voz dele, ele saiu, que era um bom empregado, e ele saiu, foi lá, olhou de novo para a janela do quarto do meu pai, na parte superior da casa, e tudo apagado. Ele voltou de novo, quando ele ouviu a terceira vez, ele falou, é o Senhor. É o Senhor. Então ele não foi olhar na janela do patrão. Ele dobrou o seu joelho e começou a falar com o Senhor. O Senhor queria se revelar a ele. E ele falou que foi uma noite de grande revelação de Deus à sua vida. Como Deus falou? Ele ouviu. Ele pensou que era a voz de alguém chamando, de alguém que era o seu patrão. E quem falou era o seu Senhor. A palavra de Deus fala assim, começa a refletir primeiro que Deus é soberano e que Deus se faz presente em todas as coisas, em todas as situações, nada é escondido dele e nada está longe dele. Às vezes isso é toldado pela religião, porque na religião a pessoa aprende métodos de falar, métodos de orar. Nós aprendemos, vemos logo que a pessoa é enquadrada dentro de um método de oração religioso. E não a espontaneidade do seu coração em falar com o Pai. Fala, não, esse ainda não tem experiência. Às vezes a pessoa fala, olha, eu não sei como é que eu vou orar. Aí a pessoa fala, não, ora dessa maneira. Não.
O Senhor Jesus, quando ensinou a maneira de orar, ele nos orientou na maneira de nos dirigirmos. Primeiro, de filho para pai, pai. Para entrar em comunhão com o Senhor e falar com o Senhor claramente. Então, a primeira atitude mental nossa é dizer o seguinte: não há outro a não ser Deus. Não há força maior, nem poder maior, única e exclusivamente de Deus. Deus é o Criador. Ele não é algo circunscrito a uma religião. Ele é soberano Criador do mundo. Ele é o Todo-Poderoso, é o único que tem poder. Então reflete com isso, dizer o seguinte: tudo que está no céu é comandado por Deus, mas tudo que está na terra também é comandado por Deus. As pessoas são capazes de orar para a pessoa perder um caroço, mas não são capazes de orar para resolver um problema financeiro, porque fala que o problema financeiro não é da alçada de Deus. E é da alçada de Deus, porque ele falou: meu é o ouro e a prata. Às vezes as pessoas confundem que o dar o dízimo é a maneira que Deus tem para que haja realmente dinheiro. Não é isso. O dízimo foi feito para que o homem alcance confiança plena. Porque desde que foi feito o escambo, a troca, e a troca do escambo foi transformado numa moeda de referência, que é dinheiro, que não tem um valor intrínseco, o valor dele é estabelecido. As pessoas usam esse dinheiro para comprar e para vender. E as pessoas consideram que esse dinheiro está fora da alçada de Deus. E que esse dinheiro é tudo que ele tem. E a garantia dele está em cima daquilo dali. Deus falou: olha, pega, tira uma parte dessa parte toda, desse todo que te falta. Tira um pedaço para que você aprenda a ver como Deus faz uma coisa inerte como o dinheiro se multiplicar, ser dinâmico. É a operação de Deus. Mas as pessoas consideram que algumas coisas são normais, mas outras coisas não são. Todas as coisas que tem no mundo estão sujeitas a Deus. Todas. Abrir mar. Fazer com que roupa não envelheça. Eu estava uma vez, já contei isso à igreja, lá no campo de São Cristóvão havia uma grande concentração de evangélicos e um homem disse lá: olha, eu estava com um problema de dentição. Eu tinha perdido todos os meus dentes e nada na minha boca ficava. Fiz várias vezes dentaduras e me dava problema. E eu orei ao Senhor, falei: Senhor, eu não posso mais porque eu não consigo ficar com dentadura na boca. E Deus me deu uma terceira dentição. E a pessoa que estava no meu lado falou: que é isso? Você crê nisso? Eu falei: claro. Já deve ser bobo. Fala: mas é claro que eu creio. Rapaz, terceira dentição. Por que você vai crer em terceira dentição? Porque se Deus criou o homem, não cria um dente a mais. Qual é a limitação dessa história? A mente nossa precisa ser instruída que Deus é Deus. Ele não está parado. E Ele não está limitado às condições nossas. Ele é Deus. Parece que eu estou batendo numa coisa sem nexo. A nossa mente ainda não considerou que Deus é Deus. Talvez a nossa mente esteja considerando: olha, Ele é uma pessoa boa. Às vezes ele atende. Quando Elias falou diante dos profetas de Baal, ele não estava falando de outra coisa que na mente dele não estivesse enriquecida em saber que Deus era Deus. Tanto é que ele foi abusado e falou: molha bem. Sabe por que ele foi abusado? Porque na mente dele estava firmado que Deus é Deus. Fala: mas Elias era especial. A palavra de Deus diz que ele é sujeito às mesmas emoções, aos mesmos sentimentos que nós. Tanto é que ele era assim que ele se escondeu numa caverna com medo. Ele falou: só eu, Senhor. Esse pensamento correto é: só há Deus. Deus é Deus em cima no céu, embaixo na terra, quem comanda todas as coisas.
O desempregado pode entender que Deus arrume um emprego para ele? Você acredita que uma injustiça que se levanta contra você, Deus cuida disso daí? Você acredita? Aí vamos citar uma série de coisas. Ah, nisso aqui eu acredito, no outro ainda não acredito tanto. Você acredita que Deus pode chamar à existência um contrato que não existe? Ele pode fazer com que o seu rendimento caiba dentro daquele valor pequeno que você considera, sem aumentar o valor. Você ganhou aquela quantidade, 200. 200 compra aquilo dali. 200 dinheiros. Vamos botar moeda nisso. 200 dinheiros. Como é que 200 dinheiros pode comprar mais do que aquela capacidade de compra dele? Ah, isso não existe. Existe. Considerar e refletir que Deus é Deus. A verdade concreta que nós temos, e é isso que nós temos que ter em mente, é que todas as coisas no mundo e nos céus estão diante e debaixo do domínio de Jesus. Ontem foi a formatura do meu filho. Foi uma moça lá na frente fazer uma oração. Eu não gosto quando a pessoa ora, fala Deus. Porque Deus. Porque cada um pensa que Deus tem uma religião. Então, para não ferir outras coisas, fala assim, olha, para não ferir coisas diferentes, eu vou falar a Deus. E Deus é um conceito do homem. Nós não estamos definindo. Quando nós estamos na terra, nós nos referimos a Jeová. Jesus, o Cristo. E falamos a Ele. Então faltou, quando ela acabou, eu falei para minha esposa, só faltou uma coisa principal, ela dizer quem é que manda aqui, que é Jesus. Todo mundo fala em Deus, mas na confissão de quem é Jesus, você vê quem são os espíritos da luz e o espírito das trevas. Porque há um reconhecimento de quem manda, de quem fez. Quando nós falamos que todas as coisas estão sujeitas e debaixo do controle do Senhor, se nós abrirmos lá e sabemos bem no Evangelho de João 1-4, vamos ver que toda a criação está sujeita e feita pelo Senhor Jesus. João 1, de 1-4. Diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Vamos entender uma coisa aqui, está falando de verbo, está falando de palavra. Quando Deus falou, faça, quem saiu fazendo? Jesus. O ato da palavra, faça, fez Jesus. Diz aqui o texto, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem é esse verbo? Jesus. Como é que foi feito o mundo? Haja. Haja é um ato que Deus Pai falou e se cumpriu na ação de Jesus. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele, em Jesus Cristo, estava a vida, e a vida era a luz do homem. Jesus é o Senhor da terra. Tudo que se refere ao mundo está se falando em Jesus. Por isso que as pessoas gostam de falar em Deus, mas não gostam de falar em Jesus. Porque esse Deus não tem nada a ver com Deus Pai. É o Deus da história. É o Deus do Paulo Coelho. É o Deus de outro que não tem absolutamente nada. É o Deus, eu sou um Deus. Eu tenho Deus em mim. Todos nós somos Deus. Esse é o conceito do mundo. Mas quando fala em Jesus, está declarando quem fez e quem pode e quem faz e quem detém todo o poder. No universo, todas as coisas estão sujeitas e debaixo de Jesus. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 26, nós temos que considerar que quando tratamos do assunto mundo, nós pensamos, não, esse mundo aqui quem manda são os grandes governantes.
o G8 é que manda nesse mundo. Quem manda nesse mundo hoje é o presidente dos Estados Unidos, George Bush, manda nesse mundo. Não é isso, a Bíblia diz claramente, diz assim, porque a terra é do Senhor. Vamos ler em voz alta? Porque a terra, 1 Coríntios 10, 26. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude é de quem? Do Senhor. Quem é o Senhor? Jesus. Quando Davi se referia a Jesus, ele falava assim, ele falando que Deus, Pai, falando com Deus Filho, ele falou assim, o meu Senhor falou com o Senhor. Um está falando com o outro. O meu Senhor é Jesus Cristo. Quem é o meu Senhor? Não fica distraído nisso não, porque a única coisa que o diabo quer é que você fique distraído nisso. Fica pensando em outras coisas, não falando, isso eu já sei, sabe não. Tanto não sabe que a Bíblia está fazendo isso aí para trazer à mente. Você, quase todos nós, quase toda a totalidade ora sobre um percentual de acerto. Não ora baseado na plena certeza de que Deus é Deus. Nós estamos orando em cima de possibilidades. Tanto é que as pessoas se assustam quando veem o resultado. Por quê? Porque consideraram uma possibilidade. Não, porque fé, a gente joga, aí Deus responde. Tem hora que não responde, tem hora que faz, tem hora que não faz. Não foi assim que Elias, que tinha a plena convicção de quem é Deus, falou. Os profetas de Baal falaram, fala mais alto, vai ver que teu Deus viajou. Será que ele não está de férias? Por que ele falou isso? Porque na hora que ele ia falar com seu Deus, ele falou, ele agora está presente. Você acha que Moisés chegou diante do mar com uma fraca convicção de que Deus é Deus? O povo atrás dele e ele na frente do mar falava, oh, meus irmãos, judeus, vamos botar o shortinho e a touca e vamos cair de braçada nesse mar. Não foi isso. Quando ele chegou no deserto, falou, pessoal, dieta. E como somos irmãos, essa roupa vai envelhecer e vamos ficar todos nus. Não foi isso. Plena convicção de que Deus é Deus. Essa atitude mental. Saberás, refletirás, colocarás no teu coração, na tua mente, que esse é um fato. Em 1 Coríntios 15, 27, diz assim a palavra de Deus, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. Ou seja, Deus Pai sujeitou todas as coisas a Jesus. Todas as coisas inclui o quê? Inclui tudo. O que é tudo? Tudo é tudo. O que se exclui de tudo? Nada. Então, tudo significa tudo. Quais são as coisas que estão no tudo? Tudo. Mas é tudo mesmo? Ou algumas coisas? Quando fala que estão sujeitas a Jesus Cristo, quando o Senhor Jesus falou, jogou uma verdade para nós, observa, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Quando ele jogou a verdade, qual é a verdade que ele falou? Pedir, dar-se-vos-á. Ele diz pedir e acontecerá em alguns casos a possibilidade de ser atendido conforme for a sua oração. Ele disse isso? Não. Ele só fez uma questão. Olha, peça e na sua mente esteja convicto de que Deus é Deus. Lá em Hebreus 11 fala assim, aquele que chega diante de Deus, primeiro creia que Ele existe. Tem gente orando a um Deus que está na cabeça. Não está orando a um Deus real, está orando a um Deus que aprendeu. Primeiro não é esse, nós estamos falando com Deus, Criador dos céus e da terra. Deus. Deus quem é? Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós oramos a Deus Pai com a chancela, com a assinatura, com o carimbo, com o aval do outro Deus, Jesus Cristo.
Por isso ele fala, pede e recebe. Mas na mente nossa, a Bíblia fala, pedir e não duvidar. Porque o que duvida tira o efeito. Que é o efeito que tem que estar na nossa mente? A consideração de que Deus é Deus. Volta ao capítulo 39 de Deuteronômio 4. Pelo que hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo da terra. E dá uma ênfase, nenhum outro há. O único que há, você sabe que esse único que há é Deus. As pessoas não entendendo esse fundamento, começam até nas igrejas evangélicas falando do fulano da oração forte. Agora vai sair oração forte. Prepara que vai sair oração. Qual é a oração forte? Existe oração fraca, existe oração que não é oração. E existe oração que é oração. Oração que não é oração é aquele que ora ao Deus da cabeça sem considerar, sem ter essa atitude mental de saber que Deus é Deus. E a atitude mental, eu sei que Deus, é oração de fato. Então não existe oração fraca nem forte, existe oração e coisa que não é oração. É conversa de maluco, falando sozinho. Sem considerar a quem está falando e que poder tem essa pessoa. Tanto é que nós falamos de Elias, que lá em 1 Reis capítulo 18, verso 21, o Elias falou ao povo, dizendo assim, então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Quais são os dois pensamentos? Se o Senhor, se Jeová é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo lhe não respondeu nada. Fala, vem cá, quem é Deus? É o Senhor? Que história o povo de Israel tinha? O Senhor já tinha falado ao povo de Israel, olha, quem fez essas coisas diante de você? Os maiores problemas que eu vejo no crescimento cristão é que quando a pessoa começa a caminhar no crescimento cristão, ela passa a dar estudo bíblico. E quando ela passa a dar estudo bíblico, ela olha a Bíblia não mais como um instrumento do seu alimento, mas como um instrumento de sermão, de estudo. Preparar um estudo para dar para os outros. Quando está lendo lá, o Senhor fala ao seu coração, isso vai dar um estudo que é uma beleza. Ele pega o outro, que beleza. Eu vi um pastor televisivo dizendo que ele estava no avião, enquanto ele pegava no avião, ele abriu um texto e falou, olha, daquele texto eu tirei 10 sermões. Não me disse nada. Tirar sermão de Bíblia é coisa que todo ímpio faz. É fácil. É só saber colocar alguma forma aquilo dali. Mas quando a pessoa olha para aquilo ali e fala, isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é um firme fundamento para o meu coração e eu estou firmado nele. Aí eu começo a andar. Por isso que essa atitude mental tem que haver em nós. Trazer aquela verdade que está fora para dentro. Por isso que a palavra de Deus falou, já no Velho Testamento, em Ezequiel, fala, mete isso na boca, mete isso para dentro. Já viu o guloso comendo? Ele fica desesperado, porque ele olha aquilo e fala, eu tenho uma boca desse tamanho, mas eu estou querendo comer isso tudo aqui, como é que eu faço? Aí ele empurra. E outro dia vi um rapaz fazendo isso. Ele ficou sem graça porque ele pegou um bolo e outro estava olhando comigo. Ele pegou o bolo, grandão, forte, cheio de fome. E uma boca desse tamanho, olhando aquele corpo que tinha se alimentado. Ele pegou o bolo e empurrou o bolo aqui. Meteu 3 dedos e botou o bolo lá para a goela. O que faz com isso aí? A palavra de Deus faz exatamente isso. Pega ela, bota 3 dedos e empurra para dentro. Empurra para essa palavra ser nutriente, ser verdade em nós, para ser absolutamente aquilo que queremos. Agora a palavra de Deus fala, olha, fica entre dois pensamentos, começando a ter dúvida nisso, dúvida nisso. É, mas não é. Será que é assim? Ou será que não é assim? Será que Deus faz? Reflete. Deus é Deus. Em cima no céu e embaixo na terra
É Deus. Quando se fala da terra, se fala de Jesus. No verso 39 de 1 Reis 18, diz assim: e vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Parece que essa declaração não quer dizer muita coisa, não. Essa declaração é a declaração que tem que ser em nós, tem que ser essa atitude mental em nós. Só o Senhor é Deus. Ou seja, tudo que existe está debaixo da coordenação dele. Tudo que existe está debaixo do poder dele. Todas as ações, todas as enfermidades, tudo que tem, o avião que está viajando, o carro que está na estrada, o navio que está no mar, todas essas coisas estão debaixo do controle de Deus. As pessoas consideram, em geral, que isso tem uma força sozinha. Existe uma força destruidora na terra, que é a força de Satanás. No entanto, existe a misericórdia de Deus, que é aquilo que contém a ação do inimigo. Tanto é que quando o Senhor tirar a sua misericórdia de sobre a terra, a palavra de Deus diz que naqueles 7 anos da grande tribulação haverá um sofrimento tal qual nunca houve. Porque tirou o freio. O freio chama-se misericórdia. A palavra de Deus fala que essa convicção em nós é no nosso pensamento. Por isso que a palavra fala cuidado com a nossa mente. Porque ela é que é atacada. Os dados inflamados vêm na mente. Ele vem na mente para tirar a verdade da palavra de Deus. Quantos já confessaram a Jesus Cristo como seu Senhor e o diabo colocou logo em seguida? Mentira, engano seu. Teve mais do que um? Teve muita gente, se eu pedir para levantar a mão, todos vão levantar muita mão, sabe por quê? Porque ele fez isso. Eu me lembro um dia, eu dirigindo o carro, cheguei num determinado lugar, tranquilamente, mente solta, o diabo gosta muito de mente solta. Estava completamente desligado, dirigindo o carro, nem olhando nada, era um milagre eu parar no sinal. Completamente desligado, daqui a pouco veio aquilo na minha mente, você não crê em absolutamente nada, e foi colocando aquilo tudo. Não existe nada do que você crê. O que você crê não é nada. Eu comecei a olhar e falei, que isso? Falei, Senhor, tem misericórdia. Mas foi se instalando aquilo. O que chama isso? A palavra de Deus de dado inflamado. É aquilo que vem para tirar essa convicção. E essa palavra em 1 Pedro 4:1 eu gosto muito, porque ela diz assim, ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, já houve, isso é um fato, armai-vos também com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Ou seja, arme-se com esse pensamento. O nosso armar é com pensamento. A dúvida vem aonde? No pé? A dúvida vem na mente. A incredulidade está onde? Na mente. Por que Jesus não pôde fazer milagres em Nazaré? Por causa da falta de poder dele? Por causa da incredulidade, a palavra de Deus diz. Ou seja, as pessoas não contemplavam a obra de Deus. Não tinham na sua mente firmados que Deus é Deus. Por isso que a palavra de Deus fala assim, em 1 Coríntios, fala assim, olha, se nós conhecíamos as pessoas segundo a carne, agora já não conhecemos assim. Se nós conhecemos Jesus segundo a carne, agora não o conhecemos assim. Esse Jesus que habita em mim é o Jesus que veio da cruz, mas é o Jesus que veio da ressurreição. Ele não é o filho de Maria, só agora ele é o rei, o filho de Deus, ele habita em mim, a vida eterna pertence a ele. Cristo que habita em mim, esse Jesus que habita em mim é o da ressurreição. É o Cristo da ressurreição. Esse é um fato. Então, arme-se com esse pensamento. A mente precisa estar preparada exatamente para esses embates. É por isso que as orações não são eficazes. Porque as pessoas não estão armadas com esse pensamento.
não estão nessa convicção plena. Em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 4 e 5, mostra exatamente essa atitude na nossa mente. Diz assim, 2 Coríntios 3, capítulo 3, versos 4 e 5. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Instala na nossa mente. Por isso a palavra de Deus fala assim, habite ricamente a palavra de Deus em vós, porque a palavra de Deus ocupando todos os espaços da minha mente, eu encontro na minha mente a palavra de Deus, e a palavra de Deus aponta para Jesus Cristo, e aponta para o Todo-Poderoso. Não é religião. A desgraça é se livrar de religião, a desgraça é se livrar de religioso. Porque a pessoa fica pensando, é assim ou não é assim? É desse jeito ou não é desse jeito? O texto diz assim ou diz daquela maneira? Nunca absorve a palavra de Deus como palavra de Deus. Eu estava lendo um livro há pouco tempo em que o sujeito fazia menção daqueles escritos achados no Mar Morto. Então ele falou, olha, nos escritos do Mar Morto diz assim, mas na outra diz assim. No fim não disse nada. Mas ele colocava em cada ponto uma interrogação. Eu quando li o livro falei, esse sujeito não crê em nada não. Ele não crê não. A palavra de Deus é verdade, é fato. Eu prefiro pegar aquela senhora que não tinha qualquer conhecimento mais profundo teológico, que quando falou Marcos 16, falou, olha, essa palavra aqui diz, olha, pegarão em serpentes, e se tiver tomado coisa mortífera, não falar mal algum, e que o pastor veio todo cuidado a mim, mano. Não fica falando muito nisso, porque esse texto de Marcos 16 não é encontrado nos melhores originais. E ela, na sua simplicidade, deu como resposta, mas se já faz isso tudo não tendo os melhores originais, imagina o resto. Nós podemos falar, coitada, ela não tinha boa cabeça. Tinha muito boa cabeça. Porque é a firme certeza. É a firme certeza. Arme-se com esse pensamento, tome essa atitude mental para sair do marasmo religioso. Para entrar na bênção que é a vida de Cristo. 2 Timóteo 1,12. Timóteo, capítulo 1, verso 12, diz assim, por cuja causa padeço também isto. Mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Nós sabemos o versículo de cor, mas não pegamos o conteúdo dele. O que tem aqui? Tem uma atitude mental colocada aqui. O apóstolo Paulo viu Deus? Não. Não há um homem que tenha visto Deus. E por que ele tinha essa certeza? Ele cria por causa da palavra. O que ele pegou? A palavra que é a verdade de Deus e colocou na minha mente. Para eu crer. Eu não tenho que adaptar a palavra de Deus à minha mente. Eu não tenho que fazer outras considerações. A minha atitude mental é essa que o texto da palavra de Deus diz aqui. Pelo que hoje saberás e refletirás no teu coração, o quê? Que só o Senhor é Deus. Em cima no céu, embaixo na terra, nenhum outro há. Toma essa atitude. Ah, vou orar para que Deus me dê essa capacidade. Não vai, essa oração é ineficaz. Porque a palavra de Deus, ela vem como uma informação, o Espírito Santo esclarece, chama-se a iluminação para o conhecimento, revela, aí fala, ué, é isso? É isso. O que você faz com isso? Come. Bota para dentro. Mas eu não estou sentindo absolutamente nada, porque não tem sal. Não tem cheiro. Põe para dentro. Isso vira vida. Por isso que o apóstolo Paulo diz, porque eu sei
em quem tenho crido. Ele entrou para dentro de mim. Se há uma coisa que nós usamos, poucas coisas entram para dentro. O ar, a água e a comida. O resto tudo é externo, né? Nós gastamos mais coisas pelo lado de fora. As roupas, os sapatos, as bolsas, os anéis, os relógios, os cremes, os óculos, tudo lá de fora. O resto, a única coisa que fica interna também é transitória, porque o ar que você respira, ela entra e sai. A água que você bebe, você urina. A comida que você come, defeca. Agora a palavra de Deus entranha. Faz parte. Faz parte do corpo. Por isso a palavra de Deus deve habitar ricamente. Isso não é uma coisa para orar, é uma coisa para absorver. Senhor, eu quero cada dia mais ficar firmado nessa verdade. O Senhor é Deus de todas as coisas. Aí eu tenho medo de pedir a Deus uma coisa, falar, sei lá se vai dar certo. Voltou, tirou Deus da mente, colocou eu. Mas quando eu coloco Deus de novo na minha mente, o Senhor é Deus, eu sei que o Senhor é Deus, os fatos ocorrem exatamente porque eu sei em quem tenho crido. Por isso que o mundo não gosta de falar de Jesus, porque o diabo prefere falar num Deus cósmico. Sabe onde tem Deus cósmico? Tem Deus cósmico na Assembleia de Deus, Deus cósmicos na Igreja Presbiteriana, na Igreja Batista da Graça, Igreja Católica, no Espiritismo, Deus cósmico. Deus fato, Deus Senhor, Deus Criador dos céus e da terra. Esse pode estar em nós. Temos a vida de Cristo. E a nossa mente tem que ser nutrida com esse fato. Saberás e refletirás no teu coração que o Senhor é Deus. Amém? Pega isso. Faz um teste hoje à noite. Fala, Senhor é Deus ou não é Deus? Sabe que Deus é tão interessante que ele fala assim, em coisas que não tem qualquer convicção de crer, apenas a confiança no resultado, ele diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa. Depois fazei prova de mim, se eu vos não abrir a janela do céu e vos derramar uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Fazei prova de mim. O Senhor fala, me testa. Faz teste comigo. Então a fé é exatamente isso. Eu sei que a verdade do Senhor é plena. Estou descansado nele. Mas a minha mente tem que considerar isso, que o problema está na minha mente. Quando você ora, o que acontece com a sua cabeça? Começa uma oração agora. Você vai pensar em quê? Vou lanchar. Vou sair, pegar o carro aqui, vou fazer aquele caminho ali, tomar um cuidado, danado. E aí você está orando, Senhor, nosso Deus, Pai, estou dentro do carro. Fala, para, volta. Só o Senhor é Deus. E começa de novo. Só o Senhor é Deus. E vai até haver essa convicção, só o Senhor é Deus. Eu vou orar. Senão não é oração, senão é conversa. Joelho no chão, doendo o joelho e orando para nada. Só o Senhor é Deus. Reflete sobre isso. Coloque isso na sua mente. Amém? Vamos orar ao Senhor, agora de fato. Podemos orar? Só o Senhor é Deus? Pai, nós chegamos diante do Senhor na plena convicção de que só o Senhor é Deus. Meu Deus, eu quero bendizer o teu nome pela tua palavra que é colocada diante de nós. Nós te bendizemos, Senhor, porque todas as maravilhas que nós lemos aconteceram porque o Senhor é Deus. O mar se abrir não é uma coisa natural, mas é natural para o Senhor que é Deus. A roupa não envelhecer no deserto não é natural, mas é natural para o Senhor que é Deus. Cair pão do céu, meu Deus, não é nada natural para o homem, mas é natural para o Senhor, porque o Senhor é Deus. Tu és o Deus que trazes à existência as coisas que não existem.
Pai, eu quero colocar hoje diante do Senhor, quando nós cantamos aqui as nossas necessidades. Tu sabes, Senhor, que tem pessoas passando privações. E nada isso é escondido do Senhor. Mas eu te peço, Senhor, que aqueles que estão passando essas privações agora, possam ter na sua mente a plena convicção de que o Senhor é Deus. Deus forte, Deus poderoso. E, Senhor, em nome de Jesus Cristo, sana esse problema. Traz à existência aquilo que o teu filho precisa, em todos os sentidos. Pai, hoje ainda fala ao nosso coração quando nós estivermos deitados. Fala ao nosso coração, revela Jesus mais a nós, Senhor. Para que em tudo estejamos nessa confiança, sabendo que o Senhor é Deus. Glorifica o teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um. Não deixa isso passar, não. Fica com isso firmado. O Senhor me falou muito forte ao coração sobre isso. Em algumas coisas que eu estava colocando diante dele. Não há nada, nós cantamos, nada é impossível. Cantamos. Mas às vezes cantamos por cantar. Tem um hino do Daniel Souza, que eu gosto muito dele, embora a música não seja grandes coisas, assim, e ele fala, o Senhor é Deus. Aí todo mundo diz, Deus forte, poderoso, o Senhor é Deus. Aí fala, poxa, a música sem muito sentido. Não, com todo sentido. O Senhor é Deus. Deus forte, poderoso. O Senhor é Deus. Não há outro igual. Essa é a verdade da palavra de Deus. O Senhor é Deus. Em todas as situações, o Senhor é Deus. Aquilo que você precisa adquirir e que é necessidade sua, está diante do Senhor, o Senhor é Deus. Aquilo que você precisa de cura, o Senhor é Deus. Aquilo que você precisa resolver lá no seu trabalho, o Senhor é Deus. Aquilo que você precisa resolver na escola, o Senhor é Deus. Aquilo que você precisa fazer, o Senhor é Deus. Deus forte, poderoso. Amém? Deus abençoe a cada um, que vá, cada um com essa convicção para casa, e cada um leve essa certeza. E pode ir cantando no meio do caminho, dizendo isso, o Senhor é Deus. Amém?